Amém. Louvado seja o nome do Deus que perdoa, do Deus que abençoa, do Deus que fala ao nosso coração. Vamos abrir a palavra do Senhor para a meditação nessa noite. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, do versículo 25 até o versículo 32, até o final deste capítulo. Efésios, capítulo 4, do verso 25 em diante. Diz assim a palavra: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Vamos orar mais uma vez. Eu convido o presbítero, isso aqui é a minha palavra de gratidão a Deus. E hoje nós vamos meditar nesse texto, fazendo inclusive um link com aquilo que nós meditamos pela manhã, no culto da manhã. A mensagem da manhã, irmãos, esteve baseada no capítulo 6 do livro de Isaías, uma parte do texto, eu já citei aqui para os irmãos, o momento daquela epifania, o momento em que Isaías encontra-se na presença de Deus, ele ali percebe a glória de Deus, ele percebe o Deus assentado num alto e sublime trono. E um dado que é extremamente importante naquele momento é que os seres angelicais, os serafins, até mesmo os seres angelicais, naquele instante glorificavam, bendiziam o nome do Senhor. E como eles faziam isso? Eles faziam isso enaltecendo a santidade de Deus, mostrando de forma superlativa que Deus é santo e não existe outro que se compare ao nosso Deus. Aquilo que existe de mais puro e de mais pleno no que diz respeito à santidade repousa na pessoa bendita do nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Cantavam, declamavam, entoavam os anjos naquele momento. E, meus amados irmãos, a santidade de Deus, ela é uma realidade e ela se impõe diante dos nossos olhos. Todo aquele que se aproxima de Deus, todo aquele que busca o conhecimento de Deus, todo aquele que busca conhecer a revelação de Deus na sua vida, as sagradas Escrituras, vai se deparar com um Deus santo, com um Deus que não aceita o pecado, que não convive com o pecado, um Deus que é puro, com um Deus que é pleno em pureza e santidade. E o desejo de Deus, portanto, para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, é que sejamos santos também. É por isso que naquele texto ainda Isaías disse: ai de mim, eu sou pecador, faço parte de uma nação pecadora, e nós não podemos ter uma fala diferente de Isaías. Nós também somos pecadores, eu e você somos pecadores. Nós vivemos num país, no meio de um povo que é pecador. Será que nós teríamos muitas dificuldades de enxergarmos ao nosso derredor o pecado?
Será que nas nossas experiências, no nosso conhecimento com famílias, com pessoas, nós teríamos dificuldade de enxergar o pecado? Será que olhando para a nossa própria vida e para o nosso coração, nós teríamos dificuldades de perceber o quão pecadores nós somos? O apóstolo Paulo é o autor dessa carta. E ele escreve aqui à igreja do Senhor Jesus. Ele expõe já nos primeiros capítulos a respeito da salvação, mostrando que há solução para o homem pecador, que há jeito para o homem pecador. A solução é Cristo Jesus. A salvação é uma realidade. Aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro se torna, portanto, um novo ser, uma nova criatura. Nós mudamos o patamar da nossa existência a partir do momento em que nós conhecemos a Deus, a partir do momento em que nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Para além de trabalhar sobre a salvação, lançando as bases daquilo que nós entendemos como a ordem da salvação, temos, e aí não aqui no capítulo 4, se os irmãos passarem as folhas aí, mais à frente, o apóstolo Paulo tratando aqui no capítulo 5 sobre as realidades da família, da vida em sociedade, dos relacionamentos. Nós vamos encontrar aqui a preocupação do apóstolo Paulo instruindo aqueles amados irmãos e aquela igreja sobre uma batalha, uma luta espiritual que é uma realidade, dizendo, olha, vocês precisam se manter firmes, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Metaforicamente, ele descreve a armadura do soldado romano. E numa palavra de fortalecimento para aquela igreja, ele está dizendo, olha, vocês vão ter inimigos externos. Porque a vida cristã se dá nesse processo. Veja, meus amados irmãos, nós somos salvos. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Deus transformou a nossa vida. Nós ainda, apesar desta realidade maravilhosa, nós ainda somos pecadores. E nós precisamos lutar contra as tentações. Nós precisamos lutar contra os inimigos da nossa vida. Nós temos um inimigo terrível, Satanás, que é astuto, que tenta a cada dia, a cada momento nos destruir, minar a nossa fé, destruir a nossa família. Não se engane, meus amados irmãos, ele está nos cercando sempre naquela perspectiva, no momento em que achar o ponto fraco, é ali, exatamente ali que ele e os seus demônios, né, os seus anjos caídos vão atacar com o objetivo de nos destruir. Lembra-se da tentação do Senhor Jesus? Alguns dias o Senhor Jesus estava sem comer e sem beber. Eu estou falando do Senhor Jesus como 100% homem. E essa era a necessidade que ele tinha naquele momento. Como é que Satanás começa o ataque? Em algo que ele consideraria naquele instante uma possível fraqueza, uma possível brecha. Transforma essas pedras em pães. Tem um personagem bíblico que lá, muito atrás do Senhor Jesus, já tinha cedido à tentação e vendido a sua primogenitura por um prato apetitoso, por um prato provavelmente bonito aos olhos. Porque alguém já disse que o melhor tempero da comida é a fome. Me parece que essa é uma verdade que se impõe. Já percebeu que todas as vezes quando nós estamos com muita fome, geralmente a comida é a melhor que existe? Quando nós estamos já fartos, cheios, parece que até o nosso gosto fica mais seletivo. Esaú, entre algo que era muito mais importante, a satisfação da fome, o prazer daquele momento, ele decidiu o prazer momentâneo. A tentação, infelizmente, ela bate na nossa porta e Satanás é sujo e astuto. Não desmereça a ação de Satanás na sua vida. Ele vai tentar nos destruir naquilo que nós temos de mais
frágil na nossa existência. Mas nós temos também os inimigos externos, as falsas influências. E veja, a orientação, então, do apóstolo Paulo aos Efésios é: fiquem firmes, revistam-se de toda a armadura de Deus. O contexto é de batalha espiritual. Mas aí eu chamo a atenção para um inimigo que está sendo atacado aqui nesse capítulo 4 que nós acabamos de ler. Esse é um inimigo interno. Esse é aquele inimigo que não adianta levantar as muralhas, porque ele está dentro das muralhas. Esse é aquele inimigo que não adianta pensarmos numa perspectiva de fora, porque ele está dentro do nosso coração. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma melhor, usando o ensinamento do próprio Senhor Jesus, quando ele diz que o que contamina o homem não é aquilo que vem de fora para dentro. Não é aquilo que entra, mas o que contamina é aquilo que já está dentro do nosso coração. Nós temos uma natureza pecaminosa. E quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, é como se essa natureza pecaminosa, como se esse pecado ficasse assim em evidência de uma forma impressionante. Nós olhamos em perspectiva, viu, Davi? Olhamos em perspectiva. Lembra da palavra. Nós fazemos a comparação. Porque, obviamente, quase tudo na vida se processa dessa forma. Você pode dizer que o Davi é pequeno, comparado a um grande jogador de basquete que mede 2,19 m. Mas a gente pode dizer que o Davi é grande se a gente comparar ele a uma formiga. A perspectiva, a comparação. A vida se processa dessa forma. Logo, diante da santidade de Deus, é como se, diante da beleza de Deus, a feiura humana fosse evidenciada de uma forma impressionante. É por isso que a primeira reação de Isaías é: ai de mim, estou perdido. Eu estou vendo a pureza de Deus, eu estou vendo a santidade de Deus, e eu me conheço, minimamente sei que eu não sou tão puro como esse Deus que eu estou diante dele. Que eu não sou tão santo como esse Deus que eu estou diante dele. O primeiro passo para enfrentarmos esse inimigo interno é reconhecermos essa verdade. Eu digo isso, sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos numa sociedade em que me parece, a cada dia que passa, está mais difícil você reconhecer os erros. O erro sempre é da outra pessoa. O problema da criminalidade é porque o criminoso é influenciado pela sociedade. Eu não estou dizendo que não exista esse tipo de influência. Existe, são os inimigos externos. Mas existe o inimigo interno também. Muitas e muitas vezes nós vamos culpar as enfermidades, as doenças. Eu não estou dizendo que elas não existam, mas será que vamos pensar assim, que toda ação, vamos dizer, de uma criança que é malcriada, que é desobediente, que não obedece o pai, que chuta a canela da mãe, que chuta a canela do pai, que não faz o que o pai manda, TOD, transtorno opositor desafiador. Será que é isso? Ou será que em algumas situações, se não na maioria delas, nós poderíamos classificar como pecado? Desobediência mesmo. E como é que a gente lida com o pecado? Eu não estou dizendo que as enfermidades não existem. Veja, estou chamando a atenção. O primeiro passo para ter uma vida diferenciada, transformada, é reconhecer o nosso pecado e as nossas falhas. E todos nós as temos. Não há ninguém melhor do que ninguém aqui nesse recinto. Todos nós somos pecadores. Não adianta dourar a pílula. Não adianta esconder ou tentar esconder a luz do sol. Porque com a peneira ninguém consegue conter a luz do sol. E a nossa realidade é que nós somos essa peneira. Nós somos cheios de falhas e de defeitos. Mas o apóstolo Paulo se preocupa com essa realidade.
E aí tem uma mudança de chave que eu queria que também ficasse muito claro na nossa mente e no nosso coração isso. Veja, eu estou lançando aqui alguns fundamentos que a palavra de Deus nos ensina. Eu estou tratando e construindo toda a minha fala, todo o meu discurso em cima de alguns pressupostos. Talvez o mais importante deles, para que a gente perceba agora, é: todos nós somos pecadores, por natureza. Esse pressuposto nos leva a uma conclusão lógica: se eu sou pecador, logo eu vou pecar. Se eu, por natureza, sou pecador, o pecado vai ser uma realidade na minha vida. E se eu não tiver a ajuda de Deus, se eu não tiver a força de Deus agindo na minha vida, eu chegarei a uma outra conclusão lógica. Enquanto pecador que não foi atingido pela graça de Deus, eu não posso não pecar. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? São pressupostos que nos levam a conclusões lógicas, a conclusões óbvias. E aí está o X da questão que nós precisamos compreender no que diz respeito à vida do cristão. E é por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta e incentivando ou exortando aqueles irmãos para que eles não pequem, ou não pequem mais. Porque antes de Cristo transformar a minha vida, antes da ação do Espírito Santo de Deus no meu coração, eu não podia não pecar. Mas depois de Cristo, mesmo sendo pecador, eu posso não pecar. Sabe por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe por quê? Porque o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabe por quê? Porque a promessa é: o Espírito Santo vai descer sobre a igreja, descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. Atos 1:8, essa promessa foi cumprida. O Espírito Santo desceu sobre a igreja de forma plena. E a igreja então foi dotada de um poder. O poder para testemunhar. Recebereis o Espírito para poder testemunhar Judeia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, os confins do mundo. Eu posso não pecar hoje, eu posso ser mais santo, eu posso vencer essa luta interna, eu posso destruir esse inimigo intramuros, esse inimigo que está dentro do meu coração. Eu posso resistir e enfrentar esse desejo pecaminoso de construir ídolos no meu coração, por exemplo. Sabe por quê? Porque em nós age a força do Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer que eu sou um miserável pecador e que eu careço da força de Deus na minha vida. E a palavra de exortação aqui do apóstolo Paulo é nesse sentido, mostrando que é possível ser diferente. E aí ele então vai tratar algumas áreas da vida. Uma dessas áreas são aquelas relacionadas às nossas ações, porque a vida do ser humano, ela se dá através do dia a dia, do cotidiano, das nossas ações. Meus amados irmãos, eu nasci no lar evangélico. Eu sei muito bem como algumas coisas funcionam. Talvez alguns irmãos aqui presentes, adolescentes, jovens, ou até mesmo adultos, se identificam com o que eu vou falar. A gente sabe na igreja como a gente vai se comportar. Na igreja, quando eu digo na igreja, aqui, domingo, agora. Se nós vamos sair, vai acabar o culto, nós vamos conversar aqui fora e vamos ficar conversando, você não vai ver ninguém chamando palavrão. Raro algumas exceções, onde o costume de casa vem à praça e a pessoa sem querer solta. Como já aconteceu isso, em muitas ocasiões. Mas eu estou num ambiente que, do ponto de vista social, essa não é uma conduta aceitável. Os irmãos concordam comigo? Logo, nós configuramos, não é? Neurologicamente fazemos as nossas configurações e está posto, por exemplo, esse tipo de comportamento. Mas e no trabalho? E em casa?
e com os nossos amigos no futebol, ou com as amigas quando nós nos encontramos? Qual é o tipo de linguagem, qual é o tipo de fala? Veja, meus amados irmãos, que a vida cristã ela se dá através das nossas ações todos os dias e o dia todo. Nós não podemos reduzir a vida cristã a um momento de culto, por mais importante que ele seja. Ou você não é cristão na segunda-feira, ou você não é um seguidor de Cristo na terça, na quarta, na quinta-feira. E a palavra do apóstolo Paulo, então, é para que a gente possa buscar todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa existência, uma vida santa. E para isso nós precisamos modificar as nossas ações. E ele vai tratar especificamente de muitas ações. Mas antes disso, lembre-se que antes de mudar as ações, a mudança tem que estar aqui. Não vos conformeis, Romanos 12, com este século. A ideia deste século é a ideia do espírito da época. É a ideia dos ensinamentos contrários à palavra de Deus. Em cada época e em cada momento, em cada século, em cada circunstância vai existir, com certeza, aquele espírito de um mundo que jaz no maligno, que milita contra as verdades de Deus e que muitas vezes nós somos envolvidos de tal forma. O texto que o presbítero André leu, não sei se vocês perceberam, uma parte muito interessante de Êxodo 34, nas instruções de Deus ali para Moisés, e Moisés passava essa instrução para o povo, dizia, olha, tenha cuidado para que os nossos filhos, os filhos da família da aliança, não tenham contato com os pagãos, com aqueles que são idólatras, para que eles não se envolvam com prostituição, para que eles não se envolvam com a idolatria. E os nossos filhos estão protegidos nesse sentido? A ordem já lá em Êxodo 34 é proteja os seus filhos, proteja a família da aliança, porque os inimigos externos existem. Eles vão tentar destruir. Satanás é ardiloso, irmãos. A família ele vai tentar destruir a nossa família, ele vai tentar subverter o coração e a mente dos nossos filhos, e na realidade não precisa muito esforço para a gente perceber que é exatamente essa a realidade que nós estamos vivendo nos nossos dias e que não é diferente da realidade de nenhum outro tempo atrás. Talvez a gente só esteja dormindo em berço esplêndido, sem perceber a ação do pecado de Satanás na nossa vida. Porque talvez a gente não esteja conseguindo primeiro vencer aquele inimigo que é o inimigo do nosso coração, que é o inimigo eterno, que é o inimigo que está dentro dos muros. Eu preciso ter a minha mente transformada por Cristo. Eu preciso ter o meu coração modificado por Cristo. Tudo começa por aí. E depois que isso é uma verdade, de forma prática, vamos lá? Versículo, não esqueci do texto não, tá? Vamos para o texto. Parece aquele pregador, né? Lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto. Os irmãos sabem muito bem que essa não é a minha prática. Tudo isso é para que a gente tenha um arcabouço muito importante para entendermos agora. E a partir de então, as ações práticas que precisam ser mudadas na nossa vida. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus amados irmãos, a marca do cristão é falar a mentira ou falar a verdade? Mentir, todos nós mentimos, em algum momento da nossa vida. Mas existe o mentiroso profissional. Existe o mentiroso quanto mais. Existe aquele que acha que a mentira não tem nada demais. Na realidade, nós vivemos numa sociedade que uma das facetas desse espírito do nosso tempo é normalizar a mentira. Ah, essa mentirinha. Não tem essas expressões? Eu não sei, a astúcia de Satanás na subversão da linguagem, tentando amenizar ou distorcer o real significado das coisas, é algo impressionante. Tem até aquele crente que tem a ousadia de dizer assim, não, mas foi uma mentira santa. Em que mundo nós estamos vivendo, irmãos? Mentira é mentira. Mentira é pecado.
E se eu não ataco isso, se eu me deixo envolver por isso, se isso me domina, se eu faço da mentira uma prática da minha vida, e lembre-se aqui, mentira não é só contar mentira, às vezes aumentar e diminuir também é mentira, porque quando você não conta tudo, você está mentindo. Em algumas situações, dependendo do contexto, omitir também é mentir. Se aquela informação fosse importante, se aquela informação é interessante. Mas percebe a frouxidão moral que às vezes nós somos acometidos, e o texto diz de forma muito clara, se essa era uma postura, deixa de fazer isso. Veja, eu estou a caminho da santidade. Ai de mim, estou perdido, sou um homem pecador, todos nós somos, mas hoje eu posso não pecar, a força de Deus age na minha vida, então nós vamos orar e dizer assim, Senhor, me ajuda a conter o meu ímpeto pecador, me ajuda a transformar as minhas ações. Se antes eu tinha o costume de mentir para os meus pais, por exemplo, eu não vou mais mentir para os meus pais. Se antes eu tinha o costume de mentir para o meu esposo, para a minha esposa, eu não vou mais fazer isso. Se antes eu tinha aquele desejo de boicotar até mesmo no meu coração, eu não vou fazer mais isso. Imagina os nossos filhos, crianças já, pré-adolescentes, adolescentes jovens, tendo esse compromisso fiel de falar sempre a verdade, não importa a consequência. Obviamente que o primeiro caminho que se apresenta como mais fácil é o caminho da mentira, mas ele nunca é o melhor caminho. Nunca o caminho da mentira é o melhor caminho. Eu tenho ensinado isso constantemente aos meus filhos, porque eu fui ensinado dessa forma também. E não é porque eu sou bom, não é porque eu sou especial, é porque esta é a verdade da palavra de Deus. Deixando a mentira, fale cada um a verdade, porque nós somos corpo de Cristo. Irai-vos e não pequeis. São ações práticas. Diante daquilo que você leu, eu pergunto, é possível ficar irado? É. Agora eu tenho que ter uma ira tão contida, mas tão contida, que ela não me leve a pecar. Aí só o poder do Espírito Santo de Deus para nos controlar. Os irmãos concordam com isso? Ontem, sexta-feira e sábado, nós tivemos reunião do presbitério. No finalzinho da reunião do presbitério, eu fui eleito presidente, estava moderando o concílio. Eu perdi o meu domínio próprio. E eu agi com ira. E eu falei o que eu não deveria ter falado. No mesmo momento que eu falei, saiu. A forma como eu falei, eu destratei um colega, eu fui descortês com um colega. E os irmãos que me conhecem sabem que é difícil, pela minha natureza, isso acontecer. Mas é aquela história, vai enchendo, né? O recipiente vai enchendo, e tem um momento que esborra. No mesmo momento que eu fiz aquilo, eu já corrigi, acabou a reunião, eu procurei o pastor, o irmão, disse, meu irmão, olha, eu errei, na presença inclusive de outras pessoas, eu quero lhe pedir perdão, em nome do Senhor Jesus, eu não deveria ter falado da forma como eu falei. Independente se eu estou com razão ou não, irmãos, a ira passa muito por isso. Independe se no conteúdo você tem razão. O conteúdo você pode ter até razão, mas dependendo da forma como você age, você vai perder a razão. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Quantas pessoas vão colecionando amargura no coração. E vai colecionando isso, e vai colecionando. As coisas não se resolvem na nossa vida. Deveriam se resolver. E não é só com o próximo, não, com você mesmo. Porque às vezes a grande questão é essa, a gente quer resolver as coisas com o outro. Mas eu estou falando do problema interno, você não se resolve. Você não é uma pessoa bem resolvida. Se resolva. Seja uma pessoa bem resolvida. Se, por exemplo, você é uma pessoa com tendências à ira, ore mais a Deus e peça a Deus domínio próprio. A minha oração foi essa ontem. Senhor, me dá mais domínio próprio, eu estou precisando.
Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não deve dar lugar ao diabo. Se a gente já é fraco, interno, imagine se o diabo vê essa... Lembra que eu falei no início? Ele viu a brecha. Fulano, pavio curto. É aí. Ou nem pavio tem. Tem gente que não é pavio curto, não, que não tem pavio, pega na hora. Já explode no mesmo momento. Não tem nem um segundo para o cara correr. Não dá tempo nem correr. Já estourou tudo. Arrebentou com tudo. Aí sabe às vezes o que acontece? Aí a gente tem aí tanto as mulheres, as esposas que podem ter pavio curto ou não ter pavio, como os homens. Existem alguns homens que são iracundos. E aí Satanás vê essa brecha. E aí também pega outra brecha da mulher sem sabedoria. E aí a mulher fala o que não devia falar. E o homem fica irado, também não deveria falar, e está todo mundo errado. Não tem ninguém certo. E Satanás vai destruindo, vai acabando. É dar brecha e dar lugar a Satanás. Se nós estivéssemos mais atentos, vigilantes, nem falava o que não deve falar, porque o texto vai tratar disso também. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Esse é um versículo muito usado para chamar a atenção para o uso do palavrão, né? Daquilo que a gente chama de palavrão. Se encaixa no texto, mas é para além disso. Aqui está incluso calúnia, difamação, fofoca, levantar falso, disse-me-disse, intrigas. Aquela fala que a esposa fere o marido, aquela fala que o marido fere a esposa, aquela fala que o filho fere o pai. Porque às vezes nós somos assim, nós fomos feridos, nós estamos magoados e a nossa reação qual é? Eu quero ferir também, eu quero machucar também. E talvez eu não tenha a força para bater, eu não tenha a força para machucar, eu não tenha a força para fazer o que eu gostaria até de fazer e de fato não faça. Mas eu faço isso com a fala. Eu firo com a minha boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A perspectiva aqui, meus amados irmãos, é aquela que não for boa para a edificação. Vai resolver o problema. A sua fala vai resolver o problema. Você conhece pessoas que têm necessidade de falar, mas às vezes a necessidade de falar não é para resolver o problema, é para descarregar. E às vezes nesse momento você pode falar aquilo que você não deveria falar. Pastor, é muito difícil. Eu sei, irmãos, que é difícil. Eu acabei de fazer uma confissão pública aqui que eu errei ontem. Eu sei que é difícil. Mas eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo habita no meu coração e hoje eu posso não pecar. Ore e peça a Deus controle. Ele dá. Se coloque na brecha, como o povo gosta de dizer, né? Busque a Deus. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom. Eu não sei exatamente se aqui a gente poderia aplicar, eu não sou do direito, os irmãos que são da área do direito aí, eu sei que no direito brasileiro você tem a figura de roubar e de furtar, né? Linha geral, se eu tiver errado, depois alguém corrige, não precisa corrigir agora não, né? O furto, ele sempre se dá às escondidas, não é aquela coisa ostensiva, na cara, na frente da pessoa. Eu surrupiei, eu fui lá por trás e furtei. Não é o assalto à mão armada, não é? Passa o celular, isso não é um furto. E a ideia do furto é a ideia de que você está fazendo às escondidas, você até pode não ser pego. Percebe a sutileza do texto? Ele está tratando a ideia de que seja fiel e correto, mesmo quando ninguém está vendo. Por quê? Não falar palavrão com os irmãos da igreja, está todo mundo vendo, eu estou me segurando. Mas e quando não tem ninguém vendo? Aí é que a gente vai ver quem é o honesto. Quando você tem diante de você a possibilidade, se você quiser, de subtrair aquilo que não é seu. Aí a gente vai ver, nesse momento vai ser testado e vai ser provado a força do caráter dessa pessoa.
Não é quando todos os olhos estiverem diante de você. Diante de todos os olhos, nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Nós somos os mais bonitos. Nós somos os mais alegres. Não é isso que as redes sociais mostram? Só coisa boa, só coisa maravilhosa. Check-in não sei aonde. Prato bonito. Não é? Você já viu alguém postando um prato que não seja tão belo, que não seja tão... A ideia ali é ostentar. Essa é a perspectiva, essa é a ideia. É a ostentação. E quando ninguém está vendo, é aí que o caráter é provado. Quando você pode furtar e não furta. Quando você é correto. Eu preciso avançar, irmãos, eu estou demorando demais. Já falei da palavra torpe. Apenas aquela que for boa para edificação, conforme a necessidade. E olha, e assim transmita graça aos que ouvem. Fale com graça. Edifique com a sua palavra. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Todas as vezes que nós nos aprofundamos no pecado, nós nos afastamos de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo do Senhor. Se nós tivéssemos aqui uma balança, é mais ou menos assim: quanto mais pecado, mais distante de Deus nós somos. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, menos pecado nós vamos cometer. A vida santa, então, não é uma vida que caminha em direção ao pecado, mas a vida santa é uma vida que caminha em direção a Deus, lutando contra o pecado. E outros princípios são estabelecidos. E aí, meus amados irmãos, não é apenas o tratamento das nossas ações, mas do nosso próprio coração, da nossa própria mente, das relações com outras pessoas. Versículo 31, veja, tem coisas que precisam estar longe, não perto, longe. Nós não podemos brincar com fogo. Alguém aqui eu encontrei, sei lá, um animal feroz aí, um leão. Deixa eu ir ali brincar com o leão, tirar uma selfie com o leão. Especialmente um leão faminto. Quem vai? Não brinca com fogo não, porque nós podemos ser destruídos, nós somos fracos. Então, mantenha longe de vós o quê? Amargura. Como tem gente amargurada. Essas raízes de amargura, irmãos, elas vão produzir no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, frutos que não são bons. Nós precisamos lutar contra a amargura. Eu não sei, eu particularmente não me considero uma pessoa amarga. Eu posso ser amargo em uma situação ou outra. Mas talvez me permita aqui, essa fala pessoal, sem querer ser melhor do que ninguém, mas talvez um grande exercício para a gente não ter essa raiz de amargura do nosso coração é a gente agradecer mais. A gente contar as bênçãos. A gente parar de olhar o copo sempre meio vazio e começar a olhar o copo numa perspectiva que ele está meio cheio. Para de reclamar. Para de achar que nada presta. Para de achar que você não tem aquilo que você poderia ter. Se satisfaça com aquilo que você tem. Tenha uma ação proativa na sua vida. Deus é por nós. Deus é o Senhor da nossa vida. Deus comanda a nossa existência. Joga essa amargura fora, porque isso não faz bem ao seu coração. Cólera. Aqui é a ira, é a raiva. Isso tem que estar longe. Deixa eu tentar explicar. Vou juntar aqui cólera e ira. Não tem um incrível Hulk? Eu vou tentar explicar isso com a figura do incrível Hulk. David Banner. Quando é que ele se transforma no incrível Hulk? Quando ele tem raiva. Então, teve uma versão nova aí dos Vingadores, que ele disse que o segredo dele ele controlava, mas essa versão é furada na tradição da história. Ele não tinha muito controle sobre isso não, mas se ele não quisesse virar o incrível Hulk, ele precisaria ficar longe
da raiva. Rapaz, tem umas figuras que viram Incrível Hulk hoje. Sabia disso? Vira. E vai pegando raiva, vai pegando raiva. Daqui a pouco o David Banner foi embora, o alter ego aparece. E eis que surge o seu marido Incrível Hulk. Corre, que é problema. Corre, que é bronca. É cilada, Bino. O negócio não vai dar certo, não. O que é que a gente pode fazer com relação a isso? Mantenha longe a ira e a raiva para você não virar um Incrível Hulk. Controla. Se você sabe que aquela situação vai gerar isso, faz que nem José, com a mulher de Potifar, correu, porque ele sabia que se ali ele ficasse, ele ia pecar. Foge, corre e mantém isso longe. E vai contando até 10, a 100, 1000, não sei, vai orar, vai cantar, abre inário, começa a cantar, vai ler os salmos, vai fazer alguma coisa, mas o controle a gente não pode perder. Gritaria. Ai, irmãos, esse tal do barraco e da baixaria não é coisa de novela, não. Isso não é história de novela, não. Isso é vida real. É mais real do que a gente às vezes imagina. Está dentro, às vezes, da nossa casa, do nosso lar. Uma vida santa com esse tipo de procedimento, não. Isso não nos pertence. Essa não é a nossa grife. Essa não é a nossa marca. O cristão não pode ser reconhecido sobre isso. Ou ter essa característica. Aí você vai dizer assim, graças a Deus, dessa aí eu estou livre, tá? Pergunte ao seu vizinho se você está livre. A melhor testemunha com relação a isso não é você, e não sou eu, é o seu vizinho. Um dia você chega assim e diz assim, vizinho, escutou alguma coisa? Rapaz, eu escutei panela voando, não é? Eu pensei que estava tendo um terremoto, estava até preocupado. Meus amados irmãos, isso não faz parte da vida cristã. Os irmãos concordam comigo ou não? Não vamos começar aqui uma discussão nesse sentido. Está posto. Mantém isso longe de você. Gritaria, blasfêmia. Como nós às vezes somos maliciosos, né? Qual é a nossa relação com as pessoas, irmãos? Antes, sede uns para com os outros o quê, irmãos? Benignos, isso é bondade. Nós precisamos ser pessoas boas. A benignidade faz parte do fruto do Espírito. Olha o que o texto diz, seja compassivo. Compaixão. O miserável que está diante de nós, fruto da nossa raiva, não é? Ele até merece. Ele merece. A miserável merece. Mas eu tenho compaixão. Deus não é misericordioso conosco, não nos dando aquilo que nós merecemos? Se Deus é misericordioso conosco, é assim que nós vamos agir com as outras pessoas. Ó, miserável, tu até merece, mas eu vou agir com compaixão contigo. Vai na paz, fica bem. A vida cristã, ela é diferente de muita coisa que a gente vê por aí afora, porque a vida cristã, ela manda que a gente ore pelos nossos inimigos, que a gente dispense algum tipo de amor pelos nossos inimigos. Os irmãos percebem que isso não é coisa fácil, isso é muito difícil. Para mim, é extremamente difícil. Para mim, a vontade que eu tenho é simplesmente nem olhar mais para a cara. Eu vou até mudar uma decisão que eu tomei já tem uns 4 anos. A próxima vez que for no shopping eu vou comer lá. Eu deixei de comer no restaurante chinês. Acho que a Renata estava. Lembra, Renata, daquele dia da raiva? Acho que estava a Renata desde aquele dia que nunca mais eu comi naquele restaurante. De uma raiva, e os miseráveis me fizeram raiva e eles estavam errados. Pronto, tirei agora estou livre. Essa amargura do meu coração. Vou comer lá uma comida chinesa, uma verdurinha daquela deliciosa.
Mas a gente é assim, irmãos. Mas precisamos lutar e trabalhar contra isso. Não é? Compaixão. Olha, o perdão. Eu fecho aqui a minha fala, vou até fechar a Bíblia. O perdão é algo fundamental para a nossa existência. O perdão não é só bom para quem exerce o perdão. O perdão é bom também para quem pede perdão. O perdão é algo que é bom para os dois lados. E eu tenho dito isso todas as vezes aqui na igreja que eu falo sobre perdão. Perdoar e pedir perdão não é para gente fraca não, tá? Perdoar e pedir perdão é para gente forte. Não é qualquer um que faz não. Porque esse caminho é o caminho que você tem que engolir orgulho, tem que engolir soberba, tem que engolir, eu tenho razão, tenho razão. Não, a gente vai perdoar. E o texto diz, nós vamos perdoar porque Deus nos perdoou. E tem uma parábola fantástica sobre perdão. Lembra do cidadão que devia uma quantia que ele não era capaz de pagar, foi ao rei e pediu perdão da dívida, o rei disse, está perdoado. Na volta ele se encontra com outro cidadão que o devia muito menos do que aquilo que ele devia ao rei. E o cara pediu perdão, o que foi que ele disse? Está perdoado não. O rei soube, desfez o perdão, o prejuízo dele foi muito maior do ponto de vista financeiro, porque todas as vezes que nós não perdoamos e não pedimos perdão, o nosso prejuízo sempre será maior. Perdoe, meu irmão. O que é que você está esperando para perdoar? Você está com mágoa aí de alguém que está do seu lado? Perdoe. Peça perdão. Está precisando pedir perdão a alguém na sua casa? Chega em casa hoje, lá, mãe, pai, perdão. Minha esposa amada e querida, perdão. Meu marido, perdão. Meu filho, eu fiz aquilo que era errado. Perdão. Vamos pedir perdão. O perdão é libertador. O perdão traz renovo ao nosso coração, quebra esse orgulho. Às vezes a gente fica nessa engangência, eu aprendi essa palavra lá com os baianos, né? Fica nessa fazendo, o cara não quer perder nenhum pau ímpar. Tem gente que não quer perder um pau ímpar, ficou com raiva, perdi o pau ímpar. Pelo amor de Deus, minha gente, tem coisas que são muito maiores na nossa vida. Percebe que a santidade aqui descrita pelo apóstolo Paulo não passa por coisas filosóficas, etéreas, crentes, não sei o que, não. É o dia a dia. Você furtava, não furte mais. Você é mentiroso, pare de ser mentiroso. E fale a verdade. Você não tem pavio curto, não. Alonga esse pavio, constrói o pavio, tem domínio próprio. Pede perdão, perdoa. Fala aquilo que edifica, que da sua boca possa sair a palavra que edifica e não palavras torpes. Para de ser maledicente, para de ser fofoqueiro, para de conversa fiada, vai viver a tua vida, vai servir a Cristo, vai fazer aquilo que é bom, vamos crescer, vamos produzir para a glória de Deus, meus amados irmãos. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé.